Muitas pessoas hoje em dia não usam os jogos mais para se divertir como antes. Às vezes os jogos são jogados por obrigação ou até mesmo sem vontade nenhuma. Sei lá, às vezes eu tô querendo fazer alguma outra coisa, mas eu vou jogar porque sim, sabe, não tem motivo mais. Só que isso nunca foi o objetivo dos jogos. Os jogos sempre estiveram aqui pra gente se divertir com eles, pra gente ter um passatempo realmente legal de fazer, ter uma história boa pra se contar. A sensação de você zerar finalmente aquele jogo que se divertiu muito você e também ao mesmo tempo estressou muito, mas que você vê que valeu a pena, você vê toda a jornada. Cara, isso é muito bom. Boa parte da culpa desse esgotamento, dessa vontade de não jogar ou de jogar por obrigação, eu creio que seja pelos jogos online. Mas isso já é tema para outro vídeo. E aonde que eu ando nessa história? Em lugar nenhum. Eu sou apenas uma pessoa que quer se divertir e quer realmente finalizar um jogo. Esse é o Donkey Kong Country 1 e o meu objetivo nesse vídeo é fazer você largar os jogos online e vir jogar um jogo antigo onde se trata de dois macacos recuperando suas bananas. Primeiro eu tenho que apresentar o que é o Donkey Kong Country. Donkey Kong Country é uma série de jogos da senhora Nintendo, aonde o primeiro jogo teve sua estreia em 1994. O jogo foi um dos maiores lançamentos da Nintendo para a época, trazendo seus gráficos em uma espécie de 3D, uma jogabilidade incrível e, é claro, a trilha sonora perfeita, incrível, cara. A ambientação desse jogo é sinistra, cara. Depois desse contexto que eu dei pra vocês, vamos finalmente começar a minha experiência com esse jogo que o pessoal tanto fala. Uma das primeiras impressões que eu tive quando eu comecei a jogar esse jogo foi que ele realmente era diferenciado, que ele tinha sido feito com carinho, sabe? E nos primeiros minutos eu percebi que eu tava gostando demais do que eu tava vendo ali e que eu ia me divertir pra caramba com esse jogo, porque realmente isso daqui é muito bom. Uma caixa, vamos... Ah, eu já vi, a caixa do rinoceronte, caralho! Posso andar no rinoceronte. Calma lá que eu errei o controle. Tá, não, isso, pula. Nossa! Ok, isso aqui foi sem querer. É uma. É sala secreta! Que da hora! Esse balão deve dar vida. Caramba! Iha! As mecânicas do jogo são bem simples, na verdade. Elas se consistem em andar para os dois lados, pular e dar o dash e correr. É bem simples, na verdade, e é bem fácil de você entender. Mas se você não executar elas na hora certa e do jeito certo, você pode acabar se ferrando. Caramba, cara, esse jogo aqui é muito bom, mano. A ambientação dele é muito boa, cara. É de muito Eu ia falar que é muito fácil de aprender, né, mas... Não, relaxa, vamos de novo. Simbora, peão. Tô me sentindo Indiana Jones. Finalmente saí daquela fase, meu Deus do céu, que porcaria. Agora vamos lá, essa fase aqui tá legal, a ambientação tá perfeita. Tá, calma, a ambientação tá perfeita como sempre, mas tá, ó, calma. Pneu não pula, cara. Eu morri bem mais vezes do que eu queria ter morrido nessas primeiras fases, mas foi muito da hora. E, cara, uma coisa que eu tenho que elogiar é a ambientação desse negócio.
Sério, a ambientação, a trilha sonora desse game é simplesmente... Cara, é uma das melhores coisas que eu já vi no mundo dos jogos. Cara, isso é muito bom, muito bom. Cada fase tem o seu lugar secreto, cada fase tem sua trilha sonora, cada fase tem o seu design, seus inimigos. Realmente, cara, é tudo bem pensado, sabe? Realmente muito bem feito, cara. A trama do jogo, por outro lado, não é nada muito complexo, nem digno de Oscar. Mas pra ser sincero, nem precisa ser. A trama gira em torno do vilão principal, King K. Rool, um lagarto gigante que rouba a reserva de bananas da Ilha DK, a ilha do Donkey Kong. E aí o Donkey Kong e seu sobrinho e amigo, o Diddy, um macaquinho menor, tem que sair em busca de derrotar e recuperar suas bananas. Assim eles passam por várias fases, com ambientações diferentes, tendo bosses no final das fases, todas com uma trilha sonora incrível, cara. Eu acho que esse é um dos melhores pontos desse jogo inteiro. Chegamos em uma das fases mais memoráveis desse jogo inteiro. Talvez a mais memorável, talvez a mais fácil e talvez também a melhor. Cara, é incrível, incrível, incrível o trabalho que eles fazem nessa fase aqui. Tanto com ambientação, tanto com trilha sonora, que eu já cansei de falar esses dois pontos. Tanto com criatividade, tanto com... Cara, eu não sei o que falar, é simplesmente incrível. Esse jogo, ele não é um jogo feito para você gastar dinheiro com gacha ou se estressar o tempo todo. Sim, você se estressa, ainda mais se você não for tão bom igual eu. Mas é um jogo muito mais para você aproveitar o momento, sabe? Aproveitar quando for para estressar e aproveitar quando for para se divertir ou quando for nesses momentos de só curtir a fase, tá ligado? Isso é muito bom, tá faltando isso, cara. Esse é o ponto que eu tava querendo chegar desde o início desse vídeo. E depois de passar daquela fase tranquila, calma, que me fez achar paz com a minha alma, eu chego dessa porra, dessa fase do caralho do carrinho. Ó, fase infernal. No começo é uma maravilha, é uma maravilha. Aí depois começa levantando, lentando e dando. Não tem como pular, é impossível, é impossível. Olha isso! É porque eu cortei, né? Mas vocês acham que eu morri quantas vezes? Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro, não foi cinco. É que eu cortei tudo do vídeo, né? Mas foi muitas vezes, muitas vezes. Cara, eu perdi muito dessa fase. Não tem mecânica complicada, é só pular, mas olha. Oh, meu Deus. Que fase é essa? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora vai, eu consigo. Calma, é só ter paciência, tô me estressando. Ah, ok, pula, tá, vamos lá. Foda-se. Depois de ter quase invocado o bicho aqui em casa, eu consigo passar daquela fase da mina e chego nessa fase do templo, eu vou chamar assim, que é uma fase toda ambientada em destroços de algo antigo. E eu gostei demais do jeito que ela foi feita, da ambientação e da música também. Que a música, ela não é uma música agitada, ela é uma música mais calma. Não é tão calma igual a música da água, na minha opinião, só que não é agitada, sabe? Uma música boa, eu gostei demais. E a fase em si também não é tão difícil, tá? Ela é mais simples. Bem mais simples que a fase do carrinho. E eu também matei um pelicano, um flamingo, um pássaro, sei lá que aberração é essa. Mas eu matei, que foi o boss dessa fase. E agora estamos entrando em Vulture Culture. Vamos lá. E o tempo tava passando e eu não conseguia parar de jogar, cara. Eu já tava algumas horas jogando isso e eu morri muitas vezes. Eu passei uma raiva, mas ao mesmo tempo foi muito bom, sabe? Eu realmente eu tava conseguindo parar de jogar. O joguinho era realmente muito bom, te prendia, sabe? Isso é muito legal, faz tempo que eu não tinha uma experiência dessa.
Beleza, agora é só acertar. Isso, ali, aqui. Tá. De boa. Aqui é de boa, só derrubar esses bichos. Tá, derruba, beleza. Isso me lembra Mario, né? Deve ser porque é da Nintendo. Opa, tá. Agora. Ô, louco. Ah, tá. Agora. Perfeito. Vamos lá. Esse negócio de pegar o Kong pra você ganhar coração é uma boa ideia, né? Completar a palavra ali. Opa, tá. Aqui e aqui. Beleza. Essa fase aqui tá legal. Tá top. Tô gostando. Vou pegar esse barril. Pula. Taca. Ok, vamos lá. Aqui é... Não, dá pra me passar. Ah, tá, entendi. É pra pegar o O ali. Perfeito. Pegamos o. Ali tem outro barril de cá, só que eu não vou usar, não. Eu tô com os dois macacos, né? Nem tem como. Mas eu ataquei o barril no cara ali. Tá. Ok. Vamos lá. Logo em seguida eu fui enfrentar essa abelha aí, que no começo ela é bem complicada, mas depois você vai começando a pegar o jeito, ela começa a ficar mais fácil. Só que eu demorei um pouco pra pegar o jeito, mas eu consegui. Tô pegando o time perfeito, é só ficar fazendo isso, só andar com o barril e ficar com o barril, só ficar fazendo isso que aí já dá GG, porque eu acho que eu tô dando dano nela. Agora ela vai vir, eu tenho que pular, e eu tinha que pular, né? Eu tinha que pular, mas pelo visto eu não vou conseguir pular. Depois de ter derrotado a rainha da colmeia, que era a abelha, eu subo para as montanhas de neve. E aqui eu tinha percebido que o chão estava meio escorregadio e estava mais difícil de andar. Mas bom, a gente continua avançando para poder passar dessa nevasca que estava. Outra fase que eu gostaria de dar ênfase aqui é a fase da caverna de gelo, ou caverna de cristal, não sei. Mas essa fase foi bem diferente tanto na ambientação quanto no objetivo dela. Ela tinha um objetivo que eu tinha que ficar usando essas cordas aí para poder me locomover por ela e passar da fase. Isso era muito legal. Agora eu tinha chegado numa fase com uma ideia muito boa, que era a ideia de ser tudo escuro e ter um bicho para acender o farol pra gente, que era o papagaio. E cara, isso foi muito legal na hora que eu vi, eu falei, eu tenho que gravar. Aí eu peguei o celular e gravei, porque cara, realmente eu achei muito diferente. É, muito diferente, legal. Uou, eu tenho um papagaio agora, vai tomando. Caraca, agora sim, filha. Agora nada me para. A gente vai chegar lá. Assim, boa. Pega aqui, pula aqui, deixa aqui. Nossa senhora, eu jogo muito. Aqui eu batalhei contra esse boss aqui, mas já tem uma versão dele que eu já lutei desde o começo do jogo. E ele é bem simples, na verdade. Então eu nem vou me prolongar muito. E a gente chegou em uma fase onde o objetivo era bem simples, mas interessante até, que era ficar em cima de uma plataforma e desviando do que tiver vindo. E mais pra frente vai ter uma fase onde eu fico em cima da mesma plataforma pegando combustível para ela poder funcionar. Mas ela é bem simples, eu consigo passar dela até com uma certa facilidade. E vocês devem ver que os controles agora estão na tela, né? Isso é porque meu controle que eu uso para jogar desconectou. E eu não tava afim de parar de jogar agora, porque esse vídeo tem que sair. Então eu continuei jogando com os controles do jogo mesmo. Aqui a gente chegou em outra fase com a trilha sonora braba, que foi outra fase da água, por sinal. Só que agora era o fundo verde, mais legal, né? Mas eu também preferi a outra, eu acho. E também tinha os bichos novos, o que dá mais ênfase seria o certo, né? Pra talvez a galeria de bichos desse jogo. É, eu acho que eu falei certo. Mas, cara, é incrível, né? Esse áudio é muito bom, essa trilha sonora é muito boa. Depois de ter passado por muita coisa, que vai até de bosses muito loucos, amizades muito boas, muita trilha sonora boa e bichos muito loucos, a gente chega no nosso desafio final. O desafio final estava na nossa frente. A gente tinha finalmente chegado no tão temível King K. Rool, que já arremessa a sua coroa e me dá um dano, e eu sem saber o que faço morro na primeira chance. Mas sem problemas, porque eu volto e dessa vez eu sei o que ele vai fazer. Eu sei que a coroa vai vir e eu já consigo desviar da coroa e já dar um
Soco eu ia falar, mas eu não contava com essa parte, tá? Mas não é soco, eu pulo em cima dele, pulo mais uma vez e já sei que a coroa vai... Opa! Esse daí é novo. Beleza, beleza. Aqui eu tô pegando um jeito. Ó, ele vai vir, eu tenho que pular. Perfeito, perfeito. Acho que ele vem de novo, eu pulo de novo. Perfeito. Pegando o jeito, pegando o jeito. Beleza, chegamos na próxima fase dele, que ele vai começar a atacar bolas, tá? Beleza aqui. Perfeito, tá atacando bolas, tá? Agora o que ele vai fazer? É, coroa. E depois de muitas tentativas, quando eu digo muitas, é muitas porque realmente eu não tava conseguindo passar, eu tinha algum tipo de problema, eu consigo derrotar ele finalmente. Oxe, caralho, porque tá. Oxe, porque. Oxe, oxe. Que? Essa lagartixa fica pulando em mim, que demora do caralho pra voltar, mas agora eu acabo com você. Agora foi, né? Você não vai ter terceira vida, não, né? Aê! Nice! Que da hora, cara. Isso foi muito legal, mas demorou muito, eu tive que cortar muita coisa. Agora eu converso com o nosso velho uma última vez e a nossa jornada acaba com Diddy Kong e Donkey Kong brincando, agora que a ilha está em paz. E se vocês me perguntarem qual foi a conclusão final que eu tirei com esse jogo, eu digo a vocês: Donkey Kong Country me ensinou o que é ser um jogo de verdade.